Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso sobre a virtude do egoísmo. Hoje nós seguimos trabalhando o capítulo 1. Então, como eu comentei no início da primeira aula, na semana passada, nós vamos dedicar 3 aulas à introdução e ao capítulo 1. O capítulo 1, como vocês viram, é o maior do livro e ele acaba sintetizando os pontos que depois vão ser abertos, né? Melhor debatidos ao longo dos outros ensaios. Então, é praticamente um resumo, né, da ética objetivista que a Rand escreveu. Então, por isso que nós dedicamos um pouco mais de aulas a esse capítulo específico. E para os próximos, então, os próximos capítulos provavelmente eles vão ter somente uma aula. Como o curso em si é um curso que ele vai evoluindo também pela interação de vocês, então tudo pode mudar de uma semana para outra, no sentido, se eu sentir a necessidade de expandir algum tema, voltar a algum assunto que foi tratado na aula anterior e que surgiu alguma dúvida, talvez de vocês via, tanto na aula como também no privado posteriormente, pelo WhatsApp, então eu vou tentando fazer com que o curso evolua junto com vocês para que todas as dúvidas sejam sanadas e vocês aproveitem essa experiência. Então, para as pessoas que estão participando pela primeira vez da aula, ela vai das 8 às 10 e depois, na manhã seguinte, na sexta-feira, já tem o link da gravação logo cedo e o material também que eu utilizei para a aula para vocês poderem fazer a sua revisão. Sintam-se à vontade para convidar pessoas novas também para participar do curso, compartilhar o link da aula também, que fica disponível público no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos lá para a segunda aula do curso. Então, pessoal, antes da gente começar a segunda aula, é importante a gente retomar um pouco daquilo que a gente viu na aula passada, né? Então, na aula passada, nós começamos pela introdução e discutimos um pouco do porquê a Rand usou o título A Virtude do Egoísmo, né? E justamente por quê? Porque ela queria gerar esse choque. Em primeiro lugar, o uso do egoísmo relacionado à palavra virtude, que não é uma coisa comum para a maioria das pessoas, né? Mas muito mais do que isso, né? Ela passa a explicar um pouco do que qual é o verdadeiro significado do egoísmo. E ela passa a trabalhar essa palavra e o impacto do do entendimento errado que a maioria das pessoas tem, né, dessa palavra. Como a gente sabe, a maioria das pessoas vê egoísmo como crueldade, exploração, insensibilidade, manipulação, ganância, né, predatória. Só que ela explica que egoísmo, na verdade, isso está no próprio dicionário, se vocês verificarem, egoísmo, o significado puro da palavra é o quê? É agir pensando no benefício próprio, né? Só que com o tempo, a definição desse termo ela foi sendo pervertida. E surgiu um invasor nessa definição, que acabou trazendo o quê? A definição de que egoísmo, que pensar em benefício próprio, é algo negativo. Então, isso que ela chama de falácia da venda casada. Então, um conceito que significava originalmente nada mais do que olhar para si, buscar o seu próprio interesse, teve uma pequena inclusão ali, graças ao altruísmo, de um aspecto negativo. Tanto porque, né? Talvez por isso, então, que hoje a maioria das pessoas vejam o egoísmo como algo ruim, né? A Rand explica, então, na primeira aula, que nós precisamos combater essa falácia, né? Que nós precisamos explicar para nós mesmos, em primeiro lugar, e depois para o mundo, qual que é o problema de entender o egoísmo dessa forma. E após essa discussão mais breve sobre o conceito em si, nós entramos também na discussão sobre valores de uma forma introdutória, falamos um pouco de natureza humana e hoje nós vamos expandir bem essa introdução que foi dada na aula passada. Então,
além do conteúdo da gravação da aula passada, a partir da semana eu vou sugerir também aulas das aulas do ano passado do curso de OPAR, que também desenvolvem um pouco desses temas que nós falamos aqui em A Virtude do Egoísmo. O curso que eu ministrei do livro do Peikoff, que vocês também já conhecem. Então, eu vou procurar fazer essa concatenação de cursos para que vocês possam também e trilhando a própria jornada de vocês no aprendizado, né, dessas ideias. Então, como vocês já sabem, para quem está vindo a primeira vez, eu estruturo todas as aulas com perguntas e respostas. E depois esse material também fica para vocês disponível na plataforma. A primeira pergunta, então, é: por onde que o ser humano começa a perceber o conceito de valor? O Ulisses mostrou agora, há pouco tempo, o filhinho dele. E, e certamente o filho dele e eu mesmo, ou praticamente nenhum de vocês, com certeza, nasceu com conceitos claros na mente. Por exemplo, sabendo dizer para o seu pai, por exemplo, o que que significava um conceito, o que que era um valor para vocês, né? A primeira forma como a gente percebe coisas que são valores para nós são através da experiência de dor e prazer. Então, antes da gente pensar em conceitos, em falar de filosofia, em ter reflexões abstratas sobre a nossa vida, ou conhecer teorias morais, isso nós não conhecemos no berço, e nem pensamos nisso, né? O organismo humano já possui uma forma primária de avaliação. Então, a gente sente que algumas experiências são desagradáveis e dolorosas, enquanto outras são agradáveis, né? Ou prazerosas. Por exemplo, o bebê, ele não possui conceito de nutrição e fisiologia, mas ele sente sede. E essa sede causa um desconforto, uma dor. Então ele bebe água, né? Ou ele mama, e aí surge uma sensação de prazer e alívio. Então ele está sendo atendido mesmo sem saber vocalizar isso, sem saber explicar para a mãe ou para o pai dessa necessidade. Ele não fala ainda, ele não forma palavras. Então ele não tem como se comunicar nesse nível. Então, ali, logo no início, ele já começa a entender o que faz mal para ele e o que faz bem para ele. A fome, da mesma forma que a sede, funciona da mesma forma. Quando falta alimento, aparece aquela dor, né? Aquela sensação da barriga vazia, né? Tanto para a criança como para o adulto, mas especialmente nós estamos falando da criança agora. E aí, quando você se alimenta, você sente prazer ou alívio. Então, antes de qualquer reflexão racional sobre valores, já existe uma experiência básica, né, que indica se algo favorece ou prejudica a nossa vida, o nosso organismo. Então, o que que isso demonstra sobre o processo de avaliação, né? A gente sabe que para o objetivismo, o processo de conhecimento começa pelos sentidos. E o que eu acabei de dizer? Que o processo de avaliação mais básico do ser humano também começa pelos sentidos. Então, nesse ponto, nós somos muito parecidos com o bebê. Quando nós estamos aqui falando de conceitos, entendendo as coisas, porque as coisas acontecem e definindo, nós também dependemos dos sentidos. Da mesma forma que o bebê, lá no início, precisa fazer essa avaliação e ele recorre a, aos sentidos. Então, os sentidos são sempre o ponto de partida. E o que que isso quer dizer para o adulto, então, quando a gente está falando sobre isso? Que o que é um valor para nós, ele não surge primeiro como um mandamento externo ou uma regra abstrata. Não foi aquilo que a gente leu na Bíblia, ou que o nosso pai falou que é, ou que a sociedade diz ser, ou que um amigo falou para nós, um coleguinha da creche. Esse não é o ponto de partida do valor. O valor ele começa nos nossos sentidos. E por que que eu digo isso reforçando? A maioria das teorias morais tradicionais, elas dizem que os valores são algo que vem de fora, que vem de Deus, né? Os talentos, as coisas intrínsecas, o valor da vida,
acima de tudo, não respeitando nenhum contexto, e esses debates envolvem o aborto, por exemplo, da sociedade que diz como eu deveria me comportar, ou o que eu deveria pensar, ou se eu deveria lacrar em alguns temas, né? Ou de uma autoridade moral, do Papa, do meu instrutor de yoga, do Buda. Então, é como se fosse uma coisa que viesse pronta de fora. Então, para reforçar e olhando para nós mesmos, né? Isso não é uma teoria, isso é a prática, isso é a verdade. O processo de avaliação surge primeiro da nossa interação, da interação do nosso organismo com a realidade. E o conhecimento também opera de forma semelhante. E o que que rege esse mecanismo, então? O mecanismo da dor e prazer, ele é regido pelo quê? Pela nossa natureza biológica de organismo humano. Então, a dor e o prazer, elas não são experiências arbitrárias ou totalmente subjetivas, como as pessoas gostam de dizer, mas elas estão ligadas à estrutura fisiológica do nosso corpo, à nossa natureza. E a quê? E as condições necessárias para a nossa sobrevivência como organismo. Então, um ferimento causa dor para qualquer ser humano saudável. A falta de água gera sede. Certos sons muito altos produzem um desconforto auditivo. Eu me lembro quando eu era pequeno, na praia, sempre havia aquele show de Ano Novo, barulho, bandas e foguetes estourando, e eu não gostava, tinha pânico. Hoje eu já sou mais flexível quanto a isso, mas era uma coisa que me incomodava bastante, né? Outro exemplo, as substâncias nutritivas tendem a produzir sensações agradáveis, né? Então, isso não são convenções culturais, mas estão ligadas a condições objetivas, né, para que a gente possa funcionar como seres humanos. Então, a vida humana funciona como um padrão biológico, né? Então, essa é a primeira reflexão dessa segunda parte do capítulo 1. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente seguir? Deixa eu ver os comentários. O Igor pediu aqui sobre o pessoal, né? Esse material da aula ele vai estar no grupo amanhã, então. Amanhã de manhã, junto com a gravação. Tá. O bebê é direcionado pelas emoções e nós adultos idem. Num primeiro momento. Não, as emoções, pelo menos a interpretação do objetivismo, é que as emoções elas são produto do quê? Dos conjuntos de valores e interpretações que nós temos, né? Da vida e do que ocorre conosco, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, o Eric conhece essa história, por exemplo, eu fui mordido por um cachorro da vizinha. E passei muito tempo da minha vida, até minha idade adulta, com medo de cachorros. Então, sempre que eu vi um cachorro, não importava o tipo, a raça, se ele era grande ou pequeno, ele sempre me causava um desconforto. Então, pro Mateus, a experiência de ver um cão latindo, especialmente, me trazia uma sensação de medo, uma emoção de medo, uma resposta de medo. Já para muitas pessoas que tiveram cachorros desde o início da vida e têm experiências bacanas com eles, sempre que elas veem um cachorro, elas retomam uma emoção, uma memória feliz, uma memória alegre, um prazer. Nossa, um cachorro, que legal, né? O Igor teve uma experiência parecida com a minha com o cachorro, então provavelmente ele sentiu medo por muito tempo. E ainda hoje, né? Eu não me sinto muita vontade com cachorros, eu não gosto muito. Obviamente não faço nada contra eles, mas eu não tenho cachorros, eu prefiro gatos. Mesmo, eu fui mordido por gatos também, mas não foi tão traumático quanto a mordida do cachorro. Então você percebe que a emoção ela não é a nossa ferramenta de sobrevivência, a ferramenta principal de sobrevivência. Ela é uma resposta, não uma resposta às nossas vivências, nossos valores, né? E esse exemplo do cachorro você pode pensar de qualquer outra forma. Se você vai pensar na religião, se você vai pensar na faculdade que você fez. Então a emoção ela nunca é primária, ela é sempre uma consequência, né? Uma consequência dos valores que você
foi formando ao longo da sua vida. Então, esse sistema de mecanismo dor e prazer, antes da gente seguir para o próximo ponto, ele é um sistema de orientação biológica. Por isso que as pessoas, existem doenças que a pessoa não sente dor, por exemplo, né? Ela perde um grande referencial para a sobrevivência dela, porque ela pode se cortar e nem perceber. Ela pode estar tendo uma hemorragia, ou ela pode ter uma dor, o corpo está tentando transmitir a informação de um problema de saúde dela, uma enxaqueca, uma meningite, uma aceleração da pressão, um mal-estar, e ela nem se dá conta, ela não percebe. Ela não sente, ela não tem essa conversa entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. Então ela não se dá, ela não pode se dar conta disso e automaticamente ela não busca o tratamento. Então vocês entendem o quão importante é esse mecanismo inicial de dor e prazer, desde o bebê até o adulto. Então não se encerra, né, na infância, né, esse dispositivo. Agora que a gente falou um pouco da gente, né, dos seres humanos, a gente vai. É importante a gente, antes de seguir adiante, pensar um pouco, e a Rand fala nesse texto, que ah, sobre outras formas de vida, como cada forma de vida funciona, né? Todos funcionam como seres humanos, as plantas, os animais, né? O que cada uma desses seres possuem como faculdades cognitivas, né? E como isso impacta a sobrevivência delas, né? Então vamos falar um pouco. As plantas, por exemplo, né? As plantas elas têm uma sobrevivência passiva. É uma das formas mais simples de vida, né? Então, ela não tem uma consciência sensorial e ela não tem uma capacidade de perceber o ambiente de forma ativa. Ativa, não passiva. Então, a planta ela cresce onde que as condições são adequadas, né? Se eu colocar, por exemplo, uma planta de uva no deserto, não vai produzir uvas, porque a uva precisa do sol, mas ela precisa também da umidade para que ela consiga um equilíbrio metabólico, que ela possa ficar aquela fruta docinha que a gente conhece, né? Uma planta não vive sem fotossíntese. Então, se eu colocar aqui, muitas vezes você tem as plantas no apartamento, às vezes esquece de molhar ou esquece de colocar no sol, ela vai perecer, né? Só que a planta ela não escolhe ir onde que tem água e ela não sai caminhando buscando um solo melhor. Então, se a terra não tem os nutrientes devidos, ou o ambiente muda drasticamente, por exemplo, aqui na Serra, por exemplo, teve um ano que não choveu. Os parreirais ficaram no mesmo lugar, só que não produziram nada. Alguns morreram, né? Pereceram por causa da seca. Ou seja, a planta ela depende, né, inteiramente das condições onde ela está. Alguns organismos, né, eles vivem com sensação, que é uma resposta automática. Então, por exemplo, certos organismos microscópicos, né, eles se movem em direção aos nutrientes, eles se afastam de substâncias nocivas, né? Então, esses pequenos organismos, né, eles não têm nenhuma percepção integrada do mundo, eles só reagem a estímulos isolados. Esses são diferentes das plantas, mas é uma outra forma, né? Uma outra faculdade, né? Uma outra forma de viver. Aí nós temos animais, como o cachorro que eu comentei, né? Que eles sobrevivem por percepção, ou seja, ele, eles têm um nível inferior ao ser humano, mas já é um nível um pouco mais integrado, onde que eles conseguem, né, integrar diversas sensações diferentes e reconhecer objetos no ambiente, por exemplo, o dono, um, o churu, os gatinhos adoram, né? Uma ração ou um osso para o cachorro. Então, o cachorro ele não percebe apenas estímulos isolados, né? Ele reconhece o que é comida, ameaça, cheiros, o que é um abrigo, quais são os aliados e os inimigos dele. Então, ele tem uma sobrevivência mais ativa. Ele já é capaz de se movimentar em busca de alimento, fugir dos predadores, né? Caçar presas.
Só que eles ainda têm uma limitação importante, né? Porque eles são movidos pelo quê? Por instintos e percepções imediatas, ou seja, eles não formam conceitos, eles não planejam a longo prazo. E aqui por longo prazo é por uma vida inteira. Não estou falando de enterrar o ossinho para comer na semana seguinte, quando o dono não mandar. Então, é bem importante. Isso não é planejamento de longo prazo, da mesma forma que o humano faz. Isso já foi trazido como dúvida, então eu já resolvi trazer. Um outro exemplo claro, né? O leão ele pode caçar a gazela, isso é ativo, mas ele não pode inventar agricultura. Ele não pode abrir um frigorífico para vender aquela carne de gazela bem fresquinha para os consumidores. Então, ele não consegue planejar no longo prazo. Então, o que diferencia, então, nós dessas outras formas de percepção, é que a gente está num nível conceitual, um nível que nenhum outro animal ou forma de vida alcançou, até o momento, pelo menos, né? Até o momento da nossa aula, aqui, dia 12 de março de 2026. Então, o nível de consciência de um organismo, né, ele determina a forma como ele pode sobreviver. Então, foi isso que a gente viu. Cada tipo, cada forma de vida, ela consegue chegar a determinado nível. Ela tem um acesso a determinadas opções da vida dela. Então, quanto mais nós evoluímos no nível de consciência, mais possibilidades nós temos no mundo. Então, como eu reforcei, o ser humano ele possui uma consciência conceitual. Mas antes da gente falar disso, né, vamos buscar um exemplo simples para diferenciar. Vamos falar do bebê, né? Quando o bebê nasce, quando ele está engatinhando ali, ele não tem o conceito de gato. É que nem uma criança, ele sai apontando gato, cachorro. Mas vamos se concentrar no gato, porque o cachorro ainda senta aqui o meu tornozelo. Então vamos falar de gatos, né? Então o que que o bebê percebe? Ele percebe alguma coisa pequena, peluda, que se move, faz barulho, às vezes dá umas arranhadas, que eles não gostam de barulho. Esse é o gatinho que está na casa dele. Ele não sabe que é um gato. Essa coisa ali que se mexe, peludinha, às vezes arranha. E conforme ele vai crescendo, ele vai visitar a tia, ele vai visitar a prima, e lá tem outro bichinho que tem essas características também. Então, ele vai vendo diversos tipos de gatos e ele percebe então que existe algo comum entre os animais. Mesmo que mude de cor, um seja maior, um seja menor, uns sejam mais afáveis, né, e outros um pouco mais raivosos. Existe um padrão ali. Eu não sabe muito bem o que que é, mas existe um padrão. E aí, com o tempo, ele ouve as pessoas falando e tudo mais, ele começa a repetir mesmo, gato. Mas ele não está só fazendo exercício de imitação. De fato, dentro da mente dele, ele já entendeu que essa coisa, com essas características, né, ainda bem rudimentares, obviamente, a definição de gato que ele tem é muito rudimentar, ele já reconhece um gato da oitava vez que ele vê, ele vai dizer, não, é gato. Né? Isso serve para qualquer outra coisa, comida, amigo, cadeira, árvore. Então ele faz esse exercício desde, nós fizemos esse exercício desde pequenos, devido a essa a nossa mente conceitual. E os conceitos, esses conceitos que a gente vai fazendo, eles vão expandindo enormemente a capacidade da nossa cabeça, né? A capacidade da nossa ação como seres humanos. E facilita muito mais. Imagina se toda vez que nós víssemos uma coisa, a gente tivesse que fazer todo esse exercício mental, ai, para descobrir o que que é e tal, não sei o quê. Imagina que confusão, quanto espaço mental ia ocupar na nossa cabeça, que cansativo ia ser um humano, se nós não tivéssemos os conceitos, que são essa aqui a gente conhece como palavras, né? Mas eu digo, essa unidade, ela permite simplificar muito mais a nossa vida.
ocupar muito menos o nosso espaço mental. Por exemplo, o ser humano, quando a gente entende o conceito de árvore, né? A gente não vê só a árvore depois da primeira vez. A gente pensa, o que que dá para fazer com a árvore? Será que dá para construir? A árvore pode servir para eu ficar ali embaixo na sombra num dia de calor. Talvez seja um combustível, um material para ferramentas, uma matéria-prima para fazer um papel. Por exemplo, o papel que eu tenho aqui na minha frente agora, e a caneta que acabou de cair no chão aqui, cara. Então, tudo isso é possível por quê? Porque a gente não está preso no nível perceptual como o cachorro e o gato. A gente consegue reorganizar todas essas informações da nossa vida de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, né? E claro, essa formação de conceitos, como a gente viu já lá no nível do bebê, dá bastante trabalho, não é automático. Então, tudo isso exige um processo mental ativo, uma reflexão constante sobre a nossa vida, sobre o que nos rodeia e como tornar a nossa vida mais fácil, né? E permitir, claro, que a gente possa ter essa visão de longo prazo, que a gente possa se preocupar com o que realmente interessa para a nossa vida, que são os valores que a gente vai falar, né? Logo, logo. E tudo isso é possível né, todo esse processo mental ativo é possível por uma ferramenta central, né? Uma faculdade central, desculpe, que é o uso da razão. Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Esses níveis de consciência são explorados dentro da biologia? Até onde eu sei, sim, a filosofia não, como ela não é uma ciência específica, ela é a base de todas as ciências, a gente toca em alguns termos, né? No sentido de explicar de uma forma didática, mas obviamente a filosofia ela não vai entrar em detalhes sobre esses tipos de consciências, ou esse tipo específico de um vírus, de uma bactéria, não é o escopo, né, da filosofia. Por isso que existem essas ciências específicas. Então, sim, isso é tratado dentro da biologia, por exemplo, no caso. O Eric comenta, né, que justamente os conceitos facilitam a abstração e a diferenciação. O Ulisses resume isso na epistemologia. Nós vamos ter um curso sobre epistemologia específica no ano que vem, mas nós temos algumas palestras do livro anterior. Então, quem quiser, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a formação de conceitos, só me manda um WhatsApp que depois eu passo o link das aulas do ano passado para vocês terem uma ideia. Obrigado, Eric. O Igor comentou: sem a linguagem, nenhuma reflexão sobre consciência e existência seria possível. Exatamente, né? Praticamente não seria possível a, nenhum tipo de entendimento entre as pessoas, né? Apesar de que é importante destacar que a formação de conceitos, ela não é, a primeira função dela não é comunicação com os outros, mas é entendimento da minha relação com o mundo, porque sou eu que formo conceitos. Então, o primordial, a importância primordial de formação de conceitos é para a nossa própria sobrevivência e na nossa relação com a realidade. E, em segundo lugar, também se comunicar, obviamente, com os outros, né? Trocar experiências e tudo mais. Mas é importante a gente destacar essa importância da linguagem. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um exemplo muito claro, quando tu proíbe, por exemplo, nas faculdades de psicologia, de falar de depressão, de falar de suicídio, de falar de termos que são politicamente incorretos, o que que isso gera? Crescimento de ansiedade, crescimento de problemas mentais. Por quê? Porque você está proibindo, né, boicotando a pessoa no seu esforço de entender quem ela é e de poder ter uma vida melhor. Então, você é impedido, nesse caso socialmente, de pensar nessas coisas. E mesmo que você pense, você não tem a capacidade de trocar com talvez alguém que entenda melhor o que possa te ajudar. Então, isso gerou nos Estados Unidos, por exemplo, uma crise muito grande de casos de depressão e ansiedade dentro das próprias faculdades de psicologia, coisa que não deveria acontecer, né? Fala, Eric. E querendo ou não, a função da liberdade de expressão, ela é uma função cognitiva, né?
justamente para evitar que esses problemas aconteçam com os indivíduos que pensam, para fomentar o seu pensamento para que você consiga ter ferramentas para sobreviver. Exatamente, exatamente. A gente não pode entrar. Infelizmente, no meio liberal existe sempre aquele debate da liberdade de expressão que é como se fosse a liberdade, e a Rand fala disso, né? Que foi a liberdade para falar qualquer besteira que eu quiser. Essa não é a função primordial da defesa da liberdade de expressão e da defesa da formação de conceitos e da capacidade de eu poder expressar o que eu estou pensando. Então, não vamos cair na armadilha de que o problema de ter liberdade de expressão é que eu possa fazer memes ou produzir vídeos do Bolsonaro ou do Lula para o Instagram. Não é para isso que nós devemos defender a liberdade de expressão. Pensem bem nisso. Se vocês ainda acreditam nisso, respirem fundo e pensem um pouco a respeito para a gente falar num futuro próximo. Então a gente viu que o meio básico da sobrevivência do ser humano é o quê? É a razão, né? Então, na pergunta anterior, a gente falou de formar conceitos, compreender relações, né, o que nos torna humanos, tomar decisões para a gente poder pensar no longo prazo. E a razão, ela permite não só formar conceitos, mas integrar todos os fatos da realidade. A gente poder viver de forma integrada, entendendo o mundo, nos conhecendo, buscando valores, né? Porque eu sei que muitas pessoas vocês vão dizer assim, mas eu acho que tem muitas pessoas que não são integradas. Justamente, esse é um exercício que dá muito trabalho. Você se entender, você entender o mundo e você se colocar nesse mundo é um exercício diário, um exercício de todos os momentos. Então, nós não nascemos infalíveis. Nós nascemos com a possibilidade de sermos racionais, desde que, obviamente, a gente use essa ferramenta com a qual nós nascemos. Diferentemente de um animal, por exemplo, de um castor, que ele constrói represas por instinto, uma aranha que tece a teia praticamente automaticamente, um passarinho que constrói um ninho, tem aqui uns quero-queros aqui, que eles têm um ninho aqui numa construção aqui do lado. Então, eles nascem já com isso programado, né, geneticamente desde o nascimento, né? O passarinho que constrói o ninho, ele não tem formação em engenharia. E a aranha também não. E o castor muito menos. Então, eles vivem, eles já têm essa ferramenta automática que são os instintos. O ser humano, ele precisa descobrir o que ele precisa para viver. Tanto que o bebezinho que nasce, se não tiver o pai e a mãe para dar alimento, ele vai morrer. Se você colocar ele ali no meio do mato. Ele não é que nem o filhote de gato. O filhote de gato ele ainda vai sobreviver com um pouquinho de comida, vai caçar um bichinho, alguma coisa. O bebê ele vai literalmente morrer nesse ambiente. A gente precisa descobrir, né? Nós não nascemos programados. Ele precisa descobrir como plantar, como comer, o que ele pode comer ou não. Ele precisa construir casa, fazer ferramentas, né? E como organizar uma sociedade. Olha o nível de complexidade com a qual nós temos que lidar, que o gatinho não precisa, por exemplo. Mas como eu disse, né? A, a razão ela não funciona automaticamente, né? O ser humano ele pode pensar, mas ele também pode evitar pensar. Eu posso optar a ignorar os fatos, fugir das contradições que estão na minha cabeça, agir impulsivamente, ou simplesmente terceirizar o pensamento para algum guru. Então eu não sei o que fazer. Vamos ver o que o Eric disse que é para eu fazer hoje. Ou deixa eu falar com meu amigo, vou pedir para minha mãe o que eu tenho que fazer da minha vida, né? Então o uso da razão ele depende da escolha. É isso que a gente chama de volição. Então ele preciso, para viver, eu preciso, né, escolher usar a minha mente. E é aqui que surge a necessidade da ética, né? Se a nossa sobrevivência dependesse de instintos automáticos, como os outros animais, dos quais a gente falou, não precisava existir princípios morais. Para quê? Já estava tudo programado mesmo. Não precisa ficar discutindo. É como se fosse discutir o sexo dos anjos, né? Essa é a mesma coisa. Não vamos entrar aqui no tópico de anjos, né? Vamos deixar isso para outro momento.
Mas como a nossa vida depende de escolhas conscientes, a gente precisa de um guia para essas escolhas, né? E esse guia é a ética, que nós estamos tratando nesse curso aqui. O Eric aqui trazendo algumas dicas de bets aqui nos nossos comentários. Então, para quem quiser, próximo final de semana pode apostar ali no Flamengo. Realmente estão jogando muito melhor do que no início do campeonato. Mas voltando aqui para a aula, é, quando a Rand ela traz ela explica essa razão pela qual nós precisamos da ética, ela está dizendo que todo um implica em um dever ser, que a gente viu no final da aula passada. E essa é uma das questões mais antigas da filosofia, né? O que muitos filósofos disseram ao longo do tempo? Que não é possível derivar um dever de um simples fato da realidade. Ou seja, a gente não consegue passar a fazer essa ponte entre o e o dever ser. E a Rand discordou profundamente dessa separação. Por quê? Quando a gente fala de seres vivos, os fatos da realidade naturalmente implicam certas ações necessárias para eu sobreviver. Por exemplo, se uma planta precisa de sol para sobreviver, então ela deve estar num local onde que tenha sol, para que ela possa viver. Então, um fato da realidade, implica um dever ser. Então, o fato gera uma orientação de ação. O que esse ser vivo precisa fazer? E é a mesma coisa com o ser humano. Se o ser humano ele sobrevive por meio da razão, então ele precisa usar a razão para viver. Ele não pode usar o instinto do cachorro. Então, essa é uma consequência lógica da nossa natureza. Então, o dever ser não é algo que Deus disse, que está no Gênesis. É uma relação entre a minha natureza e as condições necessárias para eu viver. Então, não tem como a gente fugir do uso da razão. Se a gente quiser sobreviver, claro, eu posso decidir não pensar mais em nada, sentar aqui no chão do meu quarto, não trabalhar mais, não comer, não beber, e a consequência disso vocês já podem imaginar qual seria. Então, o uso da razão, o fato que a razão é o meio de sobrevivência humana, gera um dever ser, que é uma coisa que eu preciso fazer, que é usar a razão. Caso contrário, vocês sabem que a consequência vai ser um problema, né? E chegou a Patrícia. Chegou atrasada, vai perder ponto. Brincadeira. Então, a ética existe. Então, nós estamos aqui falando de ética, por quê? Porque o ser humano é um ser vivo que sobrevive por meio da razão. Mas esse uso depende da nossa escolha. E como a gente precisa de princípios para escolher, a gente vem aqui falar de ética. E todo mundo, a Rand sempre falou, né, que todo mundo tem uma ética. Você pode não saber, né? Todo mundo tem uma filosofia, mas aqui no caso da nossa aula, todo mundo tem uma ética, sabendo ou não qual é ela. Todo mundo tem, né? Alguma pergunta, pessoal? Agora que a Patrícia já parou o tumulto no chat. Brincadeira. Se alguém tiver alguma colocação aqui no chat também, o Ulisses colocou, né? Já o homem não é biologicamente pré-configurado. Então, justamente por isso que ele decide uma teoria de valores naturais que seja condizente com a sua, né, a sua natureza. Aproveitando que tem pessoas que não participaram da aula passada, vamos fazer um pequeno resumo, né, daquela trilha que a gente fez na aula passada sobre a natureza do ser humano, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, o ser humano é um ser vivo, né? E todo ser vivo ele encara uma alternativa fundamental que é o qual? Que é viver ou morrer. Não existe garantias na nossa vida. Dizem que só existe a garantia da morte, né? Então você já tem uma ideia ali. E para nós mantermos a nossa vida, nós precisamos de certas ações, né? Segundo ponto, o ser humano, então, ele vive por uma faculdade específica, que é a razão. Ele precisa produzir alimento, construir, fabricar ferramentas, né? E tudo isso exige pensamento. Exige pensamento,
de curto, médio e longo prazo. E um terceiro ponto que a gente viu também, que o uso da razão não é automático. Então eu posso escolher evadir, como a Rand gosta de dizer. Eu posso viver com contradições, eu posso cegar, eu posso, né, seguir outras pessoas cegamente ou agir por impulso. Então eu preciso escolher. E por isso que o ser humano é um ser volitivo. E um quarto elemento, não menos importante: o ser humano também é falível. Então nós não somos oniscientes. Se nós fôssemos oniscientes, nós não precisaríamos discutir sobre ética e discutir sobre epistemologia, porque afinal a gente nunca erraria, né? Você não precisaria de manual, não precisaria de código nenhum. A gente simplesmente viveria. Então, os quatro elementos da necessidade ética é o quê? O fato de nós sermos seres vivos, de nós sermos seres conceituais, seres volitivos, então que escolhem usando a sua própria mente, e falíveis. Então, essas quatro características, elas fazem com que a moralidade ela não seja um luxo, mas uma necessidade da vida humana. E eu trago um exemplo, então. Vamos tentar imaginar alguém que vive uma vida sem nenhum princípio. Talvez até vocês conheçam essa pessoa. Vamos ver se vocês conhecem ela. Ou se já conheceram alguém assim. Então, hoje eu acordo e digo assim, não, hoje eu vou trabalhar duro. Hoje vai ser o dia que vai render, né? Amanhã jogo, abandono tudo, né? Eu vou, chega, é muito trabalho, esse negócio de acordar cedo, ficar ouvindo o chefe, ou mesmo ter uma empresa, é só incomodação. Eu vou viver por impulso, eu vou fazer o que me dá vontade, o que me dá na telha, não vou pensar nada. Se eu quiser dormir, eu vou dormir, e que se rale o trabalho. E no outro dia, eu disse assim, vou ver o que que a minha mãe acha. Talvez se a minha mulher reclamar, eu vou levantar e vou trabalhar um pouco. Não vou decidir nada, vou deixar que ela decida. Não tô afim, né? E no quarto dia, eu acordo e digo assim, não, os 3 dias anteriores, como eu vivi, não tá certo. Eu vou mesmo é roubar. Esse negócio de produzir, isso eu não quero. Eu vou roubar. Então, essa pessoa, ela estaria o quê? Mudando de direção toda hora. E, querendo ou não, essas pessoas existem, pessoal. Esse é um exemplo de pessoas que existem, né? Então, eu não teria um critério. Como é que eu poderia me relacionar com uma pessoa assim? Eu não teria nenhum critério estável, né, para orientar a sua escolha. Ela estaria perdida no mundo e eu não conseguiria lidar com ela, porque eu não sei como ela ia reagir. Então, por isso que a Rand sempre fala que é muito difícil tu agir com uma pessoa que não tem princípios, sejam eles quais forem. Que, por exemplo, se você vai lidar com um traficante, ele tem princípios claros. Ele vai vender a droga, ele vai ter o seu negócio, ele vai matar se tu não pagar. Tu sabe que ele funciona dessa maneira. Agora, quando tu acha uma pessoa que não tem princípio nenhum, como é que eu vou lidar com ela? Né? Então, o pior tipo de pessoa, segundo a Rand, é justamente a pessoa que não tem princípios. Porque essa pessoa eu não consigo lidar de nenhuma forma. Né? A Dominique comenta que a natureza não lhe dá garantia automática da eficácia do seu esforço mental, de fato. Muitas vezes não é um erro, você não é imoral, você comete um erro de conhecimento. Daqui a pouco você não tinha acesso a todos os fatos. Por exemplo, abrir uma empresa. Fiz um estudo de mercado, eu levei em conta alguns aspectos do estudo de mercado e cheguei à conclusão que esse negócio vai dar certo. Invisto dinheiro e as coisas mudam. Muda a economia, surge o Bitcoin, há uma grande crise internacional, falta combustível, o Trump resolve atacar o Irã. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa informação. Com essa informação surgindo, eu vou poder tentar fazer algum ajuste no meu negócio. Ou talvez mesmo eu possa acabar falindo. Mas eu não vou me sentir culpado por causa disso. Foi um erro de conhecimento. Eu não fui imoral. E a gente vai entender a diferença disso mais um pouco. Fala, Eric. Só para complementar esse seu comentário, é, e junto com essa frase da Dominique, é o que é o seguinte, que o conhecimento do ser humano, ele é conceitual e contextual.
Por isso Não. que você, no seu contexto de conhecimento, você pode não estar agindo de não estar agindo de maneira imoral, porque é o seu contexto de conhecimento. Para você, aquilo ali é verdadeiro. A partir do momento que não se torna mais, você toma conhecimento disso e aí você insiste, aí sim que, que você vai estar sendo imoral propriamente dito. E nós vamos trabalhar essa questão muito legal, de uma forma bem detalhada, no capítulo 2, a ética das situações digo, no capítulo 3, a ética das situações de emergência. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Sendo burro, você quer dizer. Tem que cuidar, Dominique, com essa questão de burro, justamente pelo que o Eric comentou do seu contexto. Claro que, né? Fala, Eric. É porque assim, eu quis ressaltar isso porque eu vejo muito na internet, especialmente, que é onde estão mais essas discussões, em que as pessoas costumam ignorar os contextos das coisas, de onde vêm as informações. E aí as pessoas argumentam sobre algo todo descontextualizado. E aí prejudica o entendimento de quem está procurando saber, entende? Quem realmente quer saber alguma coisa, quando ocorre esse tipo de coisa. Perfeito. Então a gente entendeu para que serve a ética, né? Mas tudo, quando a gente fala de princípio, a gente tem que ter um padrão. Então o que é bom ou mal na ética objetivista? A gente acabou de dar um exemplo, né, de ser imoral, não ser imoral, ser bom, ser ruim, ser burro, não ser, né? Enfim, existe toda essa, para todo esse tipo de comparação, nós precisamos de um padrão, né? Por exemplo, quando tu fala da matemática, existe os centímetros, né, para medir o comprimento. Na física, usamos os segundos, né, quando a gente fala de tempo. E a teoria moral também precisa de um padrão que permita a gente avaliar nossas ações. Se não existir padrão, bom e mal não significa nada, porque isso se torna uma coisa que dá na nossa cabeça, né? Passa pela minha cabeça, eu acho bom ou mal, e tá bom. Mas não tem um padrão, eu não consigo dialogar nem comigo mesmo, que eu me torno subjetivista, e nem com os outros. E nem entender os outros. E a gente vai entender um pouco mais de hierarquia de valores numa próxima aula. Mas vocês entendem que tudo tem um padrão. E a ética não deixa de precisar também. Então, o padrão da ética objetivista é o quê? Como a gente viu na primeira aula. A vida do homem enquanto homem. Não o homem que se identifica como lagarto, sai rastejando como cachorro. Não, o homem, né, a vida do homem enquanto homem. E quando a Rand fala a vida do homem enquanto homem, não é só o homem que está biologicamente vivo. Aqui, homem significando homem e mulher, né? Não tem nenhuma preconceito de gênero, fiquem tranquilos. Então, assim, não basta ter o coração batendo ou o corpo funcionando. A Rand está falando de uma vida característica de um ser humano. Ou seja, uma vida vivida de acordo com a natureza humana. E o que inclui essa natureza, como a gente viu? Pensar, produzir, agir pensando no longo prazo, construir valores que sustentam a nossa existência. Então, o padrão moral para o objetivismo não é qualquer forma de vida, mas a vida humana vivida de acordo com as faculdades humanas. Não a vida humana vivida de acordo com como a minha gatinha vive, por instinto. A tentativa, porque nós nem temos isso, né? De fato. Mas tentar viver como outro ser, como a natureza de outro ser, não funciona. Então, o que é bom dentro desse padrão? Tudo que favorece ou promove a minha vida. Ter um trabalho, buscar conhecimento, construir relações baseadas em respeito e valor. Então, todas essas ações promovem a nossa vida. O que é mal é aquilo que prejudica ou destrói a vida do homem enquanto homem. Então, agir contra os fatos da realidade, tentar voar de um penhasco, né? Viver explorando outras pessoas, que nem um bandido, abandonar o uso da própria mente, sair mentindo por aí, destruir valores em vez de criar. Então, tudo isso é mal para o ser humano. Aí você vai me dizer, não, mas o bandido que rouba o banco, ele fica milionário, né? Então, ele
Ele destruiu valores, ele roubou o dinheiro dos outros, mas isso é bom para ele, né? Na verdade, não. A gente tem diversos exemplos, né? Que esse ladrão de bancos, por exemplo, ele vai ficar a vida inteira fugindo, mentindo, que se esquivar para não ser descoberto. Ele não vai estar aproveitando esse dinheiro de verdade. Ele vai estar sempre com aquela pulga atrás da orelha. E se eu for descoberto? E se me tirarem o dinheiro? E se o meu comparsa vier tirar a satisfação que eu fiquei com mais dinheiro que ele? E se eu for preso? E se eu perder minha família? Então, esse tipo de coisa parece ter um benefício de curto prazo, de curtíssimo prazo, mas na verdade, sabendo que a gente tem essa característica de longo prazo, a gente vai acabar se ralando, né? Falando de uma forma mais padrão, né? Mais culturalmente acessível. O que acontece quando sonega imposto? Essa é uma boa pergunta, né? Será que é bom ou ruim sonegar imposto? Né? Peraí que eu vou mandar o link do Zoom aqui para um amiguinho aqui, o editor da Receita, só para ver se ele tira a nossa dúvida. Não, brincadeira. Não, o Hope não pode participar da nossa aula. Quem que tiver interesse na teoria moral do Hope, a gente pode fazer uma outra discussão. Vai ter outros programas, né, outras discussões sobre isso no futuro para a gente tirar essas dúvidas também. Mas não vamos falar do Hopa, como diriam os meus amigos libertários na aula de hoje, para não dar confusão na nossas reflexões. Então a gente acabou de ver que a ética, que, como qualquer outra ética, a ética objetivista tem um padrão, que é o homem enquanto homem, né? Ah, mas aí surgem muitas perguntas, né? Como é que eu... Dois aspectos eu acho que podem resumir o tipo de ação que torna possível a vida humana, né? O pensar, que é o primeiro passo, sempre o produzir. Então, primeiro eu penso. Então, eu não tenho instintos, né, como a gente viu. Então eu preciso pensar, eu preciso descobrir tudo o que eu preciso para ter uma vida, para manter a minha vida. Então, alimentos, abrigo, como construir, as ferramentas, como se organizar a vida em sociedade para não ter todo mundo matando todo mundo. Então, tudo isso exige o uso da nossa mente. Então, o animal que a gente viu, ele pode encontrar comida, mas ele não vai inventar agricultura. O animal, ele pode encontrar abrigo, mas ele nunca vai projetar uma casa. Um animal, por exemplo, no meio da neve, se não tiver um local para ele se esconder, ele não consegue construir. Não consegue pegar duas, três madeiras, juntar e ficar num abrigo provisório. Ele vai morrer de frio. E todas essas diferenças existem porque o ser humano pensa. Só que pensar é o primeiro passo, né? O pensamento ele não é suficiente por si só. Ele tem que ser seguido de uma produção, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta eu ficar só pensando. Então, pensar sozinho, só pensar não sustenta a minha vida. Eu preciso transformar a realidade para criar valores. Por exemplo, alimentos, roupas, a nossa casa, a tecnologia, o computador aqui para eu poder dar aula, o conhecimento que eu organizei aqui no material que eu estou compartilhando com vocês, né? Então, por isso que a Rand fala que o ser humano ele não encontra valores na natureza, tipo uma noz. O esquilo encontra uma noz. Isso é um valor para ele. Nós criamos os valores. Esse que é o nosso diferencial. Nós criamos os valores que tornam a nossa vida possível. Alguns nós criamos e outros nós trocamos, né, com outros seres vivos que também produzem outras coisas. O Igor pergunta: apesar da Rand defender o capitalismo, é possível criticar o sistema capitalista por meio desses padrões de valor? Eu não entendi muito bem a pergunta. Tu pode me dar um exemplo? Porque o padrão de valor é a nossa vida, ele não é externo, né? Você está me ouvindo? Ok. Pode falar, Igor. Por exemplo, você citou a exploração, que seria algo que ameaça a vida do ser humano. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma pessoa que é explorada em seu trabalho
Eu posso usar isso como algo que ameace a vida, portanto, um aspecto no sistema capitalista passível de crítica? Essa Porque, discussão, fala, fala. porque se aquilo que ameaça a vida é o que não é ético, né? E o homem ele deve procurar aquilo que preserve a vida, então acho que aí pode ser que se faça alguma crítica. É, na sequência, eu vou falar de formas de vida, né? Mas respondendo a tua pergunta, é, quando a Rand fala de capitalismo, ela fala de relações voluntárias entre as pessoas, ou seja, onde existe uma escolha, como qualquer outra escolha que você precisa fazer na vida, de se você decide viver, se você fica nesse trabalho ou se você não fica nesse trabalho, né? Essa reflexão toda é uma reflexão possível para qualquer trabalhador. E se ele se sentir, de certa forma, explorado, tem que cuidar com o uso dessa palavra, né, para não ser sinônimo de escravidão, por exemplo, né, que isso existiu por um tempo, né, infelizmente, mas hoje, dentro do possível, não existe mais. O que existem são opções de trabalho, e o contexto que você pode ocupar, né. Ontem mesmo eu estou trazendo um exemplo aqui. Estava jogando futebol e o goleiro do nosso time ele trabalha, ele é motorista do caminhão de lixo. E eu perguntei para ele como é que era trabalhar, né? Eu digo, era um trabalho que ele gostava e tudo mais. E ele disse assim: Olha, eu ganho até, não ganho mal, não acho que eu ganho mal, mas também eu tenho que respeitar o meu contexto. Eu não estudei, eu sou muito preguiçoso, mas eu me estou satisfeito nessa ocupação, né? Eu não tenho vontade de estudar, eu consigo sustentar minha família, eu acho que eu faço meu trabalho bem feito e tá tudo bem para mim. Tá- Ele não se sente explorado no trabalho. Eu poderia dizer, nossa, eu jamais trabalharia como lixeiro, né? Para ganhar isso, para ficar dirigindo todo dia, né? E ele não se sente explorado. A maioria das pessoas que se diz explorada no trabalho são pessoas que ah, elas querem ter algo para o qual elas não se prepararam, né? O contexto dela não permite, elas não merecem ter uma coisa diferente. De fato, infelizmente, elas não merecem. Ele sabe que ele, motorista de lixo, ele jamais vai ser um grande investidor na bolsa de valores. Ele tem consciência disso. E tá tudo bem. Ele não se sente explorado, porque ele entendeu o contexto dele, entendeu o que que é valor na vida dele e o que que não é. E dentro desses valores, talvez não tenham os valores que seriam necessários para ele ocupar outro lugar, para ele ser um mecânico, para ele ter uma empresa, para ele ser bilionário. Então, assim, as pessoas infelizes, muitas vezes, e que se sentem exploradas, são as pessoas que elas não estão dispostas a olhar para si mesmas e fazer essa avaliação racional das próprias vidas delas. Então, essa é uma posição, é algo difícil de entender. Porque muitas vezes, como o Eric comentou também, ali, ela, nós vemos problemas na vida dos outros enquanto o outro ganha, ou as condições de trabalho do outro. E muitas vezes o problema ele não é identificado para aquela pessoa que está vivendo mesmo, mas por nós que estamos fora da vida dele. Em última instância, quem tem que fazer essa avaliação é cada indivíduo e tomar as atitudes a respeito. Não é obrigado a ficar naquele trabalho, a ocupar aquele lugar. Só que para sair daquele lugar, precisa o esforço, precisa fazer alguns movimentos, né? Caso contrário, vai continuar ali, né? Fala, Eric. E nesse seu exemplo, nós chegamos a essa conclusão porque o padrão de avaliação está sendo os nossos valores, não o que é valor para ele. Para Exato. ele pode ser um valor, ele está trabalhando onde ele trabalha. Assim, eu não gosto de usar muito essa palavra porque no Brasil ela é muito pervertida. O significado da palavra, no caso, foi pervertido pela linguagem. É a palavra medíocre.
ela se reporta a uma pessoa média, uma pessoa comum, a uma pessoa normal, não tem nenhum sentido pejorativo nisso. Mas nesse exemplo seu, a gente pode dizer que ele é uma pessoa comum, uma pessoa média que, para ele tá bom, tá tudo bem. Mas assim, não seria o tipo de vida que eu gostaria para mim, no caso. Então, para minha avaliação dos meus valores, para mim a decisão dele é um absurdo. Mas assim, para ele, tudo bem. Para ele é um É. valor e para ele tudo certo. Igor, até para deixar mais claro, tem alguns outros artigos do livro que nós vamos trabalhar mais essa parte da política e do capitalismo. Então, provavelmente, essas questões elas vão ficar mais explicadas em outro momento. Mas tomara que tu já tenha, introdutoriamente, tenha sido uma explicação legal. A gente falou que pensar em produzir são a forma humana de sobreviver, mas será que existem outras formas de ser humanos sobreviverem? Que vocês vão dizer, isso aí, pensar e produzir, eu conheço pessoas que não são assim. E de fato, muitas pessoas vivem de outra forma. A gente sabe que essas formas levam a problemas. Vamos conhecer algumas delas, então. A primeira é o parasitismo, né? O que que é o parasitismo? É viver dos valores dos outros, né? Então, a gente vê isso muito na natureza entre os animais, né? Que muitos organismos, por exemplo, eles vivem do corpo ou da produção ou dos restos de outros organismos, né? A gente conhece isso de peixes e tudo mais. Então, se alguém vive da produção alheia, ele depende necessariamente de que essas pessoas produzam, né? Então, se todo mundo fosse parasita, ninguém produziria nada. Então, o parasitismo, ele não pode ser um princípio geral de vida humana. O segundo, que também é muito comum, é a imitação, que são aquelas pessoas que elas vivem copiando o que os outros fazem, o comportamento dos outros. Eu me visto igual aos outros, eu consumo, o outro comprou iPhone, eu vou comprar também, né? Isso tu vê nos animais também, grandes rebanhos se movem juntos. Um animal começa a correr, os outros correm todos atrás. Né? O comportamento de manada, que se vê muito na economia, por exemplo. Só que para o ser humano isso é problemático também, né? Porque se eu vivo imitando os outros, eu não sei se aquilo que eu estou imitando de fato favorece a minha vida. Ou seja, eu estou abdicando do uso da minha mente, né? Tem um terceiro ponto que é a predação. O que que é predação? É obter valores pela força, quando eu destruo ou confisco aquilo que os outros fizeram. Isso também acontece muito no mundo animal. Mas por que que não funciona para os seres humanos? Porque a predação, o que é que ela faz? Ela destrói os produtores, que sustentam, de fato, a sociedade. Então, uma sociedade baseada na pilhagem, o que que ela faz? Ela destrói as próprias fontes de valor. Chega um momento, como a gente vê em Revolta de Ratas, por exemplo, que não tem mais o que pilhar, não tem mais o que roubar, porque não está mais sendo produzido. Os produtores foram espantados, né? Eles deixaram de produzir. Então, por isso, essas são outras formas, até para o Igor também, que ele comentou isso, de exploração, de predação. Essas são formas que o humano pode viver, ele pode tentar viver dessa forma, só que essa vai ser uma vida, provavelmente, de um prazo muito curto, né? E falando disso de longo prazo, diferentemente de um animal, isso é difícil para muitos de nós aceitar, por mais óbvio que possa parecer. A vida humana ela funciona como um processo acumulativo, né? Ou seja, todas as tuas decisões de hoje, o teu conhecimento de hoje, eles vão influenciar tuas possibilidades futuras. Esse exemplo do que você deu do trabalho, Igor, entra muito bem aqui. O que você constrói hoje continua existindo amanhã. Por exemplo, estudante que está na faculdade, empreendedor que constrói uma empresa, que abre a empresa hoje, vai tomando diversas decisões. Um cientista que dedica décadas a uma pesquisa, né? Tudo isso significa o quê? Que o teu conhecimento
O Peikoff, ele fala que o nosso crescimento é uma espiral, até uma espiral ou um oito, ou seja, tu vai até lá em cima, daí tu volta ali, aí tu começa de novo, aí cresce, e essa espiral vai crescendo, 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 como uma bola de neve, assim, o teu conhecimento. Então isso se chama uma vida diacrônica, né? Uma vida que se desenvolve ao longo do tempo. O animal não tem isso, por exemplo, né? A vida dos animais é cíclica, é sempre o mesmo ciclo. Por exemplo, a minha gatinha, às 6 da manhã ela come o molinho dela, daí ela dorme, daí ela vai no banheiro, daí ela pede o churu, daí ela vai no banheiro, ela toma um pouco de água, ela dorme de novo. Às 6 da tarde ela faz a mesma coisa, ela pede comida, ela toma água, ela vai no banheiro, depois ela dorme de novo. E no dia seguinte é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Sempre assim. Talvez ela tome água um pouco antes de comer, às vezes, né? Mas isso não significa que ela tenha uma vida diacrônica. Simplesmente que ela só mudou um pouquinho a ordem num dia particular, porque ela teve vontade. O instinto dela falou que era importante ela tomar água primeiro. Mas a nossa vida não é assim, né? A nossa vida é uma progressão, ela vai aumentando as nossas possibilidades. Se a gente escolhe, claro, viver como um ser humano. Né? O exemplo do agricultor é bem claro, né? Prepara o solo, depois ele planta, daí ele espera, depois ele colhe, aí surge a nova semente, daí ele vai plantar, ele vai aumentar os hectares que ele plantou, né? E vai poder fazendo isso por um bom tempo, né? Mas o que que tá? Isso é uma vida humana, tá? Mas o que que é uma vida, que é uma vida que não é humana? Né? É quando o ser humano justamente ele abandona essas faculdades, ele abandona a razão, ele abandona todas essas faculdades que o tornam humano. Então, aquele cara que vive só por os impulsos do momento, ele não pensa no que ele faz, ele não planeja. Uma vida que depende da exploração ou da produção dos outros, né? Uma vida que repete mecanicamente os mesmos hábitos, né? Então, em todos esses casos, o indivíduo pode continuar biologicamente vivo, mas ele não está vivendo plenamente de acordo com a natureza dele. Então, qual que é o ponto central, né? É que o ser humano, ele precisa o quê? Usar a razão, planejar, produzir os valores que ele precisa e se desenvolver ao longo do tempo. Então, essa é uma das partes. Alguma pergunta, pessoal? Antes da gente seguir, a gente vai trocar um pouco de assunto agora. Igor, ficou clara aquela questão? Surgiu mais alguma dúvida? Sim, ficou claro, eu consegui compreender aqui. É, ainda estou com um pouco de dúvida ainda, porque eu vejo que há pessoas que estão em um contexto em que não é possível se ter uma escolha tão claramente assim. Claro, ela pode escolher mudar de trabalho, mas só que eu vejo que nem todas as pessoas têm esse poder de escolha. Por exemplo, uma pessoa que não tem o mínimo, né? Então, se ela decide parar de trabalhar, ela fica sem ter o que comer, ela não tem um outro trabalho para onde ela possa ir, por exemplo. Então, para mim, isso ainda está aqui na minha cabeça. Nem sempre se tem uma escolha de mudar de trabalho, por exemplo. Ou ela trabalha naquela dinâmica, ou ela não trabalha e não tem o mínimo. Eu acho importante destacar que de fato o que tu traz, Igor, é verdade, né? Algumas pessoas, dependendo do contexto de onde elas nasceram, né, muitas vezes a família talvez não tinha condições e tudo mais, vai ser muito mais difícil para ela alcançar os valores que ela gostaria na vida. Isso sem dúvida nenhuma, não tem como falar que isso não existe, tá? Só que isso não é, em primeiro momento, um problema
um problema meu ou um problema que o Estado deveria resolver. A gente vê, por exemplo, nas sociedades mais ricas, como os Estados Unidos, onde que existem movimentos de filantropia muito grande. E essas pessoas que não têm condições, antigamente, antes da existência do Estado, elas se juntavam em associações. As grandes seguradoras que existem hoje em dia, por exemplo, elas surgiram muito antes do Estado. Então as pessoas se reuniam para se ajudar a encontrar trabalho, para ter seguro-saúde, se ficassem doentes. Então existia uma participação muito clara, uma noção muito clara de sociedade antes da existência do Estado. Essa pergunta que você faz hoje, ela tem muito dessa visão pós-Estado, que foi a noção do assistencialismo, né, da noção de que eu não posso, porque eu nasci num determinado contexto, eu vou ficar vítima dele por toda a minha vida. Acho que a maçonaria tem isso aí ainda, né? Quando um maçom ele está numa condição de dificuldade precária, eles se juntam, né, para fazer com que aquele indivíduo ele se reerga. Então, algo mais ou menos assim, não é? Eu não sei te dizer da maçonaria, mas o Eric trouxe o exemplo, por exemplo, dos centros religiosos, a questão dos judeus, a Dominique traz também, eu não tenho esse conhecimento, mas você entende que a noção de sustentar, o exemplo que tu trouxe, aquela pessoa que não tem o mínimo, isso não era um problema antes. Sempre existiu pobreza, não é esse o caso, mas eu digo, esse nunca foi um problema social, entende? Ele se torna uma discussão social após o surgimento do estado de bem-estar, né? Uma das maiores seguradoras do mundo, a Prudential, se você buscar a origem dela, ela é uma seguradora, né? Uma companhia de seguros que surge antes do Estado, né? Antes de Bismarck, por exemplo, né? Dessa visão de Estado moderna que a gente tem. A gente tem que pensar um pouco, eu te convido a pensar um pouco antes da formação do Estado. E depois eu posso te recomendar um artigo que fala bem a respeito disso num dos livros que eu traduzi. E talvez te ajude, talvez comprove, ou talvez te ajude a mudar essa perspectiva, né? Ah, quem quiser, depois só me pede pelo WhatsApp que eu passo o texto. Bem, bem tranquilo. Então a gente falou do padrão, né? A gente falou que o padrão é a nossa vida, né? É o padrão de medida. Então a vida do homem enquanto homem. E tem outro tema que a Rand também discute bastante, que é o propósito, né? O que é o propósito? Porque se eu digo assim, não, o Matheus explicou que o padrão da ética objetivista é a vida do homem enquanto homem. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Tá, eu entendi, o Matheus, eu entendi o que ele falou. Mas eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso agir. O ser humano é um ser que age. Então aí que entra a reflexão sobre o propósito. O propósito é aquilo que a gente busca alcançar usando esse padrão. Ou seja, o padrão é o critério de avaliação, se é bom ou mal, e o propósito é o objetivo que a gente quer realizar, é o valor que a gente quer buscar para a nossa vida. Então, o propósito, olha que curioso, o padrão moral é a vida do homem enquanto homem. E o propósito da moralidade é a minha vida. É o que eu vou fazer da minha vida. É o que eu vou buscar para a minha vida. E não a vida dos outros, que a maioria dos padrões morais trazem que o propósito moral é eu cuidar do meu irmão, não a minha própria vida. O meu propósito é esse, é cuidar do meu irmão. Tem até uma, uma expressão, né? Brothers keepers, ou seja, aqueles que vão manter os seus irmãos. Então, por que o propósito não pode ser a vida de todo mundo? Como o utilitarista falaria, né? Como um altruísta falaria. Essa pergunta ela surge bastante, né? Por que o propósito da ética objetivista não é a vida de todo mundo? Por quê? Porque cada pessoa ela pode agir apenas pela própria vida.
eu não posso pensar pelo Eric, eu não posso respirar pelo Igor, eu não posso comer pela Patrícia, não posso, mesmo que eu quisesse, não posso. Então, cada ser humano ele precisa viver a sua própria vida. Por isso que a moralidade, a ética objetivista, não pode exigir que uma pessoa viva a vida pelos outros, de todos os outros. Ela só pode me orientar a viver a minha vida, como ela pode orientar o Igor a viver a vida dele. E aqui que entra a discussão de felicidade que a gente vai expandir na próxima aula, mas a felicidade aparece, né, nesse contexto com o propósito final da vida humana. O padrão continua sendo a vida humana. Então a felicidade é o quê? Aquele estado que surge quando nós estamos vivendo da melhor forma possível de acordo com esse padrão que sustenta a nossa vida, né? Então vamos resumir isso. O padrão é a vida do homem enquanto homem. O propósito é a minha vida, a própria vida do indivíduo. E o final, qual que é aquele objetivo final? A felicidade ao viver dessa forma, né? E eu sei, pessoal, que muitos de nós podem ter tentado viver a vida de outra pessoa por ela. Vocês com certeza já viveram isso ou conheceram pessoas que viveram isso, né? E, e vocês sabem que não funciona. Infelizmente, não funciona, né? Nós temos que ter a nossa responsabilidade moral. Nós temos que cuidar, saber cuidar da nossa própria vida. Acho que era isso que eu questionava na aula anterior, o tal propósito. De certa forma, a gente retoma aquela discussão que a Dominique levantou na aula passada. E a gente vai aumentar mais ainda esse tema nas próximas, mas hoje foi só uma introduçãozinha para vocês começarem a conhecer. E agora nós vamos entrar em duas coisas bem legais, que são valores e virtudes. Tá? Então a gente vai começar a falar a gente falou um pouco de valores lá na primeira aula, a gente vai expandir um pouquinho mais, tá? Então a gente entendeu que o padrão é a vida do homem enquanto homem, e o propósito é a nossa própria vida, né? Viver a nossa própria vida. Só que a gente precisa dar mais um passo. A gente entendeu a teoria, né? Ficou claro. Agora, como é que a moralidade funciona na prática? Para entender a moralidade na prática, a gente precisa entender dois conceitos novos: valores e virtudes. Então, o que são valores, né? A Rand, ela fala na Virtude do Egoísmo, ali nesse capítulo, que valores são aquilo que a gente busca obter e ou manter. Então, eles são os fins da ação humana, essa busca de valores. Então, sempre que alguém age, né, qualquer um de nós, a gente está buscando valores. Uma comida, um conhecimento, uma amizade, dinheiro, segurança, né? Então, tudo isso são exemplos de valores. Mas na ética objetivista, a gente está interessado em um tipo específico de valor, que são os valores morais, né? E, e quais são as duas características desse tipo de valor? Eles são escolhidos conscientemente, né? E eles são essenciais para a gente poder conquistar outros valores. Então a gente conquista primeiro esse e depois a gente consegue conquistar outros. Então, normalmente, novamente, eles são escolhidos conscientemente. Então, respirar. O fato da água ter valor para o nosso corpo. Esses são valores biológicos, são necessidades biológicas. Só que eu não escolho isso, né? Isso eu já nasci precisando dentro da minha natureza. Então, esses não são valores morais. Valores morais são valores que eu escolho, né? E o segundo aspecto dos valores morais são valores que são necessários para conquistar outros valores, né? Para eu continuar esse ciclo de conquista. Por exemplo,
Se eu não cultivo a razão, eu não consigo entender a realidade. Então, se a razão para mim não é um valor, eu não vou conseguir entender a realidade. Então, sem propósito, a minha vida se torna desorganizada. Sem autoestima, eu perco a vontade de viver. Ou seja, são valores que sustentam outros valores, né? E o segundo conceito importante são virtudes. E o que são as virtudes? São os processos pelos quais a gente conquista esses valores, que é essas coisas que a gente quer. Então, os valores são fins e as virtudes são meios. Então, o valor é como um substantivo e a virtude é como um verbo, né, que dá ação. Aqui nós temos um pequeno parênteses aí de uma discussão nutricional ali entre o Daniel e o Eric no chat. Se vocês tiverem mais interesse, o Daniel é muito bom nessas recomendações de nutricionais, de vitaminas e tudo mais. Então, quem tiver dúvida, procure o Daniel ali no WhatsApp, pode perguntar para ele que ele gosta e ele vai dar um suporte bem legal para vocês. Então, um exemplo: razão é um valor, agir racionalmente é uma virtude. Produtividade é um valor, produzir é uma virtude. Autoestima é um valor, desenvolver o próprio caráter é uma virtude. Então, tu tem o meio e o fim, né? Qual que é a estrutura da virtude no objetivismo, tá, pessoal? É bem importante entender. Essa visão de virtude com dois aspectos, com dois elementos fundamentais, ela é, até onde eu sei, exclusiva do objetivismo. Então, quando se fala de virtudes em outros contextos, por exemplo, contexto religioso, você não vai ver essa estrutura. Então, vamos lá. O primeiro aspecto de uma virtude é reconhecer um fato da realidade. E o segundo, agir de acordo com esse fato. Ou seja, uma virtude ela exige duas coisas: compreensão e ação. Então não basta saber alguma coisa, é preciso viver de aquilo com aquilo que se sabe. Não adianta só saber. Por exemplo, eu reconheço que o exercício físico faz bem para a saúde. Eu assisti programa no YouTube, o Daniel me mandou ir para academia, eu tô meio gordinho, não me sinto bem. Eu reconheci o fato. Exercício físico faz bem para a saúde. Eu entendi. Mas eu nunca vou na academia. Eu entendi que faz bem. Eu li os estudos. Eu vi o cara maromba no YouTube, bonito, corpo bonito, saudável, sem doenças, né? Eu falei com o Daniel, ele me passou dicas ali de complementos, ali de suplementos. Só que eu não faço nada a respeito disso. E tá bom. Então, essa compreensão que eu tenho, ela não se transforma em virtude. Então, a virtude, ela surge quando o conhecimento se transforma em ação. Senão, ela não existe. Então, as virtudes permitem que, né, as virtudes são os processos que tornam possíveis os valores. Então, o valor é o destino, né? E a virtude é o caminho para a gente chegar nesse destino. A Rand, ela trabalha, quando ela fala de valores, ela trabalha com três valores fundamentais. A gente vê isso no texto da virtude do egoísmo, né? Então, a gente entendeu o que é valores e virtudes. Depois a gente vai entrar também a fundo mais o que tipos de virtudes existem no objetivismo, né? Mas quais são esses valores fundamentais que a Rand traz? Ela traz três, né? A razão, o propósito e a autoestima. E esses valores, eles não são escolhidos arbitrariamente, tá? Ela não tirou da cabeça dela, né? Eles surgem diretamente do quê? Da análise da natureza humana, que a gente desenvolveu ao longo da aula até o momento. Então, o primeiro valor é a razão. E a razão é porque ela é o primeiro, porque ela é o meio básico de sobrevivência do ser humano. Então, a gente já viu que a gente precisa da razão para fazer os esforços necessários para a gente sobreviver.
Então, a razão ela não é mais uma faculdade da mente humana, que tem várias faculdades, né? Ela é uma necessidade da vida humana, né? Sem razão, o homem ele não consegue orientar as suas ações de forma eficaz no mundo. Então, por isso que ela é a primeira. O segundo valor é o propósito, como a gente já conheceu. Então, a vida humana, como a gente viu, ela não é uma sequência de ações isoladas. Tudo que a gente faz hoje tem impacto amanhã e depois. A nossa vida se constrói ao longo do tempo. Então, as escolhas de hoje influenciam as possibilidades da manhã. Então, por isso que o ser humano ele precisa organizar a sua vida em torno de objetivos duradouros. Não pode ser aquele cara que eu citei de exemplo antes, né? Que em 4 dias seguidos ele teve 4 formas diferentes de viver a vida dele. Então, o propósito ele é o quê? Uma direção central que integra todas as escolhas da tua vida ao longo do tempo. É como aquela linha, né? Que vai atraindo coisas que fazem sentido para que você tenha uma vida boa. Então, sem propósito, como a gente viu, é que tipo de homem? Que tipo de homem é um homem sem propósito? Aquele que faz as coisas totalmente desconectado, troca milhares de vezes de carreira, ou abandona tudo de um dia para o outro, né? Aquele cara que sempre surge com um pensamento mágico de como enriquecer. Todo mundo já conhece, né? Esse tipo de pessoa. Eu tenho um amigo que, inclusive, me chamou antes da aula. Ele disse assim: Não, eu coloquei. Hoje eu ganhei no aviãozinho. Hoje eu coloquei um dinheiro. Uns dias eu perco, outros dias eu ganho aqui no aviãozinho. Vou enriquecer. Isso é real mesmo. Ele até trabalha e tal, mas ele tem essa visão assim que amanhã ele vai conseguir o, o atalho para enriquecer, né? Ele vai conseguir aquele jeitinho. Ele já trocou muito de carreira. Outro dia ele cortava cabelo, outro dia ele apostava, outro dia ele jogava pôquer, outro dia ele queria fazer pigmentação, micropigmentação. Então era aquele cara que já vendeu coisas, já vendeu elevador, ele fez tudo isso na vida. Mas até hoje ele não tem um propósito claro. Então ele fica pulando daqui para lá, daqui para lá. Enquanto isso a vida vai passando. Não quer dizer que ele vai passar fome, mas ele não tem um propósito claro na vida. E a gente conhece, com certeza, né? Já vendeu miçanga. Não, não, miçanga eu acho que não vendeu, mas vocês entenderam o exemplo, né? E o terceiro valor é a autoestima, né? Então, o que que é autoestima? Isso você já conhece, né? Talvez não nessa formulação, mas é mais comum. É uma avaliação positiva que uma pessoa faz de si mesma, como alguém, o quê? Capaz de viver. Então ela tem dois aspectos. A convicção de que a própria vida tem valor, então, em primeiro lugar, a minha vida tem valor. E a segunda é a capacidade, eu tenho confiança na minha capacidade de viver e agir no mundo. Então esses dois elementos são essenciais para a vida humana. Se eu acredito que a minha vida não tem valor, para que que eu vou agir? Se eu acredito que eu sou incapaz de viver, como é que eu vou enfrentar os desafios da realidade? Né? Por isso que a autoestima ela é conhecida como um combustível psicológico da vida humana. Inclusive, o Ulisses citou um livro do Nathaniel Branden ali, né? Falando de capitalismo, no caso, quando o Igor trouxe. Mas o Nathaniel Branden é um psicólogo que ele escreveu livros como a Psicologia da Autoestima. Não, os 6 pilares da autoestima. Então, livros deles, vocês podem ter uma noção da aplicação, né? Da reflexão sobre a autoestima na nossa vida. Então, esses três valores se conectam, né? A razão permite compreender a realidade, o propósito organiza as ações ao longo do tempo, que são dependentes da razão, e a autoestima sustenta psicologicamente esse esforço, né? Então, a razão orienta o pensamento, o propósito orienta a direção na vida e a autoestima sustenta a própria motivação de viver. Então, isso se forma uma tríade, né? Para que você possa viver. Vocês percebem como isso tudo é muito integrado, né? Não é coisas jogadas por aí. Então a gente viu que esses são os valores fundamentais do objetivismo, né? E tudo está encadeado. Isso, como o Daniel coloca, né? A Rand ela sempre se preocupa que tudo isso esteja
encadeado, né? Tudo esteja interligado. E a Rand, ela refletiu um pouco sobre as virtudes, né? Porque, como a gente viu, para conquistar valores, sejam eles quais forem, a gente precisa das virtudes, né? Para a gente poder viver de acordo com esses três valores, a gente precisa ter as virtudes, né? Que são os meios. Então, a Rand, ela trabalhou com algumas virtudes, né? Então, quais são as virtudes do objetivismo? A racionalidade, a independência, a honestidade, a integridade, a justiça, a produtividade e o orgulho. Essas são todas as virtudes objetivistas. Então, como a gente viu, elas seguem sempre a mesma estrutura: o reconhecimento de um fato da realidade e ação correspondente a esse fato. Então, a virtude, como a gente viu, não é só saber alguma coisa, nem é só agir cegamente. A virtude é uma união entre compreensão e conduta, né? Mas vamos entrar no exemplo mesmo. Então, a racionalidade, o que que é? É a virtude fundamental. A Rand falou que as outras virtudes, elas derivam dessa racionalidade. Então, a racionalidade é a virtude fundamental. O que que ela diz, né? Que eu tenho que me comprometer a usar apenas a razão para compreender a realidade e orientar minhas ações, que é isso que a gente já viu. Qual que é o fato? Qual que é o reconhecimento do fato? Que a razão é o único meio de conhecimento do ser humano. A fé, a emoção, a tradição, o impulso, eles não podem substituir a razão. Eles não podem, como um meio de conhecimento. Não podem. E qual que é a ação correspondente? Eu vou me comprometer a usar a razão e agir de acordo com aquilo que a razão reconheceu. Então não basta eu pensar racionalmente às vezes, e nem eu pensar racionalmente e depois eu agir de forma irracional. Então a racionalidade exige um compromisso contínuo com a realidade, nessa relação da minha mente, do uso da razão, com a realidade. A segunda virtude, a independência. A independência é a virtude de pensar por si mesmo. Qual que é o fato que é reconhecido aqui? Ninguém pode pensar no meu lugar. Os outros, eles podem me ensinar, sugerir, aconselhar, mas a compreensão, o conhecimento é sempre individual. Ele depende sempre do meu esforço. O verdadeiro conhecimento, ele não é um copia e cola do chat GPT ou de alguma coisa que alguém me falou. Eu tenho tudo que eu ouço, tudo que eu leio, eu tenho que fazer um esforço racional de entender, de ver se faz sentido e colocar dentro do arcabouço do que eu já sei. Não é copia e cola, não é assim que funciona. Eu tenho que integrar e aplicar, como a Eric comentou aqui. E qual que é a ação correspondente, então? Agir com independência é não aceitar ideias por autoridade, não terceirizar o próprio julgamento, formar convicções por conta própria, né? Assumir responsabilidade intelectual. Ou seja, independência é soberania da mente, soberania da minha mente. Fala, Eric. É, nesse sentido, dando um exemplo, a gente até brinca bastante sobre isso, que é a questão da bet, né? Que às vezes você fala que eu fico falando pra você apostar no Flamengo. Só que o que que acontece? Eu falo isso zoando, porque eu não aposto, o Matheus sabe disso. E aí ele entra na brincadeira pra poder tornar a aula mais divertida. Só que, por exemplo, se ele de fato fizesse isso e apostasse 500, sei lá, R$ 500 no Flamengo e o Flamengo perdesse, ele não, moralmente ele não poderia me cobrar por isso, porque foi uma escolha dele. Ah, mas o Eric que falou pra fazer. Então, mas foi você que fez, não foi eu. Eu só falei. Você foi lá e fez porque você quis. No caso, nesse exemplo que o Eric trouxe, eu não vou estar sendo independente, porque o Eric ele tem a liberdade de falar o que ele quiser.
eu tenho que fazer análise do jogo, das estatísticas, ver o histórico das partidas, ver o momento de cada time, ver se o time daqui a pouco não vai ter um outro jogo de uma outra competição mais importante no meio da semana. Tudo isso é minha responsabilidade. Se no final eu apostar e der certo, eu vou levar o mérito disso, né? Eu vou levar o mérito disso, porque é produto do meu esforço. Sim, o Eric me deu uma dica, posso dizer obrigado, posso até dar uma comissãozinha para ele, mas eu vou levar o mérito disso. Da mesma forma que se perder, eu vou perder a autoestima, né? Eu vou perder valor porque eu tomei uma decisão errada, né? Eu digo, a consequência de uma ação irracional foi minha. Uma outra virtude, então, honestidade. Então, honestidade é o quê? É a virtude de não falsificar a realidade. Então, qual que é o fato que reconhece essa virtude? A realidade ela não pode ser enganada. De fato, as mentiras podem iludir pessoas por algum tempo, mas elas não mudam os fatos. Vocês se lembram, por exemplo, esquemas de pirâmide, né? É um exemplo. E tantas outras coisas, tá? Então, agir com honestidade significa não mentir deliberadamente, não enganar os outros, não fugir de fatos desagradáveis, não praticar o auto-engano. Ou seja, honestidade é fidelidade ao real, fidelidade à realidade. Não, por exemplo, viver numa fantasia só na minha cabeça. É, Ulisses pediu, traduz os livros da Tara Smith. Inclusive, hoje eu mandei e-mail para ela, mas era muito confuso ali com os livros, ela não tinha nem os PDFs para me passar. Então, talvez isso vai demorar ainda algum tempo. Fala, Eric. Se permite dar mais um exemplo? Eu peguei Fala. alguns processos daquele faraó do Bitcoin para poder dar uma lida, alguns processos contra ele. E assim, é, as pessoas que faziam, elas sabiam o que estavam fazendo. E mesmo assim elas fizeram, né? Apostaram não. Decidiram investir, entre aspas, é, no rendimento fácil e rápido que ele prometia. E aí, nos processos, todas elas diziam a mesma coisa, para poder fazer justiça, que, elas não sabiam, que, poxa, elas foram vítimas de golpe, caramba. E aí você vê que a gente cai exatamente nessa situação que você está falando aí agora, da virtude da justiça. Para a pessoa se dar bem, ela se dava bem, né? Já com o esquema de pirâmide. E para ela se dar bem pela justiça, ela, coitadinha, ela não sabia, poxa. Como assim? Ninguém falou para ela, não foi explicado, mas ela sabia de fato o que que ela estava fazendo. É isso, e esse exemplo do Bitcoin, né, que é um exemplo de uma pirâmide, no caso, né? Eu também já vi muitas pessoas entrarem ah, que teve uma pirâmide chamada que era Unique, que também levou muitas pessoas ganharam dinheiro, porque se tu sabe que é uma pirâmide e tu consegue sair antes, tu até ganha dinheiro, né? Mas a maioria das pessoas perde. Muitas pessoas perdem casa e tantas outras coisas. Então você percebe como a decisão em última instância de entrar, por exemplo, num tipo de investimento, ela, ela é sua, né? E tu tem que ficar preparado porque pessoas vão tentar te enganar de fato. E com grandes ganhos, né? Um parente eu tive uma situação muito desagradável com um parente que ele foi no banco e foi vendido um produto financeiro para ele e ele decidiu entrar nesse produto financeiro, tomou a decisão sem pensar. Aí tu vai dizer assim, não, mas é que enganaram ele. Mas a partir do momento que eu não sei uma coisa, o meu compromisso moral é buscar me entender o que isso significa. Eu não tenho o dever de saber tudo, de tudo que existe. Eu não sou onisciente. Nunca vou ter acesso a todo o conhecimento do mundo. Mas se eu tiver dúvidas sobre alguma coisa, eu vou estudar, eu vou perguntar para alguém da minha confiança,
antes de tomar a decisão. Depois que está tomada a decisão, meu amigo, você foi, né? Então, eu acho que essa responsabilidade moral, ela é, claro, se alguém cometeu um crime contra você, você deve buscar a justiça, sem dúvida nenhuma. Só que o argumento não deve ser esse que eu fui coitadinho que eu não sabia. Não, eu entrei e eu fui lesado, eu vou buscar restituição disso. Mas não porque eu sou coitadinho, eu sou a vítima do processo. Não, eu decidi. Ninguém estava me apontando uma arma. Eu entendi que aquilo, dentro do meu contexto de conhecimento, era um veículo que iria me trazer um retorno financeiro maior do que as outras opções de mercado e eu coloquei o dinheiro ali. Me ferrei. Agora eu vou tentar recuperar alguma coisa. Fazer o quê? Né? Mas não usar o argumento do coitadismo, né, para isso. A outra virtude, né, a integridade, o que que é? É a virtude de agir de acordo com as minhas convicções racionais, que é o que a gente estava falando, né? Então, o que que é esse fato? Qual que é o fato que reconhece, né? Que não é possível viver em contradição consigo mesmo. Por exemplo, se uma pessoa acredita num princípio, mas age sistematicamente contra ele, ela destrói o seu próprio caráter ao longo do tempo. É isso que acontece. Então, o que que é agir com integridade, né? É manter fidelidade aos meus princípios, não sacrificar esses princípios por conveniência, não ceder a pressões sociais irracionais, preservar a coerência entre pensamento e ação. Então, integridade é consistência moral. Agora, com certeza aqui tem muitas pessoas que têm um background religioso, né? Eu achava muito engraçado, eu tive uma vivência religiosa por muitos anos, né? Dentro mesmo da estrutura religiosa. E era legal que muitas vezes tu tinha as beatas, né, que iam na missa, e, aí elas estavam lá rezando na missa, né, glória a Deus e tudo mais, tem que perdoar, tem que amar o próximo, e saíam da igreja e começavam a falar mal do vizinho, falar mal da outra mulher e da outra beata que estava na igreja, e aí era interessante, porque o padre, às vezes, ele saía e dizia assim, tá, mas... Pô, vocês são cristãos, vocês dizem seguir determinados princípios. Vocês pisam o pé fora da igreja, ah, já lá abandonou tudo, né? O Eric traz, né? O segundo princípio cristão, você não deve julgar para não ser julgado. Mas sai da igreja e fala, aquela lá tá traindo o marido. E aquela lá roubou não sei quem. Pô, mas se o princípio é não julgar, como é que sai já e já sai pecando de fato, né? O Daniel coloca, né, que todos somos pecadores, né, dentro da visão cristã, né? E o Eric teve uma avó boa, né? Não quero saber de fofoca, sai de perto de mim. Ela pelo menos agia, né? Agia sem, tentava pelo menos, né? Agir sem contradições. O Felipe traz, né? A, que a religião apresenta uma contradição. Isso a gente vai entender depois em algumas aulas mais adiante. Mas, mesmo assim, tu tem uma tentativa mínima de viver de uma forma de alguns princípios, né? Teoricamente, tu tem um conjunto de princípios para seguir. Como a gente vê, o Felipe comentou, a gente vai entender isso, porque que não funciona, né? Esse conjunto de princípios cristãos, né? Por que que a gente tem que agir em contradição a eles, né? Mas, só para vocês terem um exemplo, né? De uma forma uma coisa mais popular. Depois nós temos a justiça, que o Eric comentou também um pouco. A justiça é o quê? É avaliar as pessoas de acordo com os seus méritos, né? De acordo com o que elas são. Então, o fato é reconhecido é o quê? As pessoas, elas não são moralmente iguais em caráter, escolhas e conduta. Isso é um fato, né? Algumas merecem admiração, outras merecem reprovação. É assim que é no mundo. Então, agir com justiça significa o quê? Reconhecer virtudes onde elas existem, reconhecer falhas onde elas existem
premiar o mérito e não conceder aprovação imerecida, que é um tema que a gente também falou um pouco na aula de hoje. Então, justiça é julgar de acordo com a realidade moral das pessoas. E a gente vai entender isso muito nas próximas, especialmente na terceira aula, que vai ser daqui a algumas semanas. Então, fiquem com isso bem, bem na mente e já pensem em perguntas. Nós temos a produtividade. A produtividade é o quê? A virtude de criar valores necessários à minha vida. Então, a gente tem um fato reconhecido que o ser humano precisa de valores. Ele precisa produzir valores para viver. Né? Pensar e produzir, lembram que a gente viu? Ele precisa pensar, ele precisa produzir para viver, né? Então, ele não sobrevive só consumindo o que ele encontra pronto, que nem um animal. Ele precisa transformar a realidade através do trabalho. Então, a produtividade envolve dois pontos importantes: sustentar pelo próprio esforço e trabalhar de forma criativa e inteligente. Ou seja, ser produtivo não é apenas repetir mecanicamente uma função, né? Como se fosse um robô. Vai lá, aperta, aperta, aperta. Mas é aplicar a mente ao trabalho, né? Melhorar os métodos, se adaptar, criar valor real e trabalhar como se fosse um processo vivo, de verdade. Então, produtividade é a aplicação da razão na criação de valor. Senão nós parecia uma aranha fazendo uma teia, automático, sem pensar. Ah, estou aqui, ó. Aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso. Produtividade também tem esse aspecto da aplicação de fato da mente ao trabalho, e não só uma repetição. E por fim, nós temos o orgulho, né? Que é a virtude da ambição moral, que é a disposição do quê? De buscar a minha excelência, né? E que fato reconhece essa virtude, né? Que o indivíduo, ele é responsável pelo próprio caráter dele. E a pessoa se torna, né? O que a pessoa se torna depende das escolhas que ela faz. Então, o que é agir com orgulho, né? É reconhecer as próprias qualidades, reconhecer as próprias falhas, não se resignar à mediocridade e buscar melhorar constantemente. Então, orgulho não é arrogância, é compromisso com o quê? Com o nosso aperfeiçoamento moral. Então, essa é. Até pessoal, se vocês verificarem nesse primeiro capítulo, a Rand acaba trabalhando três virtudes, apenas as três primeiras que nós vimos, tá? Então, eu preferi já dar uma introdução mais geral sobre as virtudes, todas elas nesta aula aqui, porque depois elas vão aparecer separadamente nos próximos capítulos do livro. Então, agora vocês já ficam com uma base legal, assim, para depois a gente poder evoluir e não ficar uma coisa, ah, uma surpresa, né? Não ter nenhuma surpresa desagradável para vocês de não poderem entender. Então, pessoal, fica alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre os valores, sobre as virtudes? Como eu disse, essa é uma introdução às virtudes objetivistas. Isso a gente vai desenrolar com mais exemplos também nas próximas aulas. Mas, no geral, vocês entenderam? Que ficou alguma dúvida? Rafael também entrou depois, seja bem-vindo ali. É, o Ulisses comentou sugestão de mais um curso para cada uma das virtudes. O Ulisses trabalha, ele traz ali, ele fala sobre a obra da Tara Smith, é uma autora que escreveu, né, ah, sobre valores e virtudes de uma forma mais detalhada, tá? Só que a maioria dos livros dela ainda está em inglês. Existem palestras, né? Então vocês vão conseguir. Vocês podem achar muitas coisas, muitas palestras dela, inclusive no YouTube. Tem legendas, algumas que eu fiz ao português,
e outras não tem. Mas então, se vocês tiverem curiosidade, também podem me perguntar sem problema nenhum. Obrigado ali pelo comentário, Dominique. Esse é o grande desafio, né? É justamente conseguir transformar isso, transformar as aulas num conteúdo mais próximo de vocês, né? Mas temos aulas que acabam sendo um pouco mais teóricas, sem dúvida. Fala, aí, Igor. Oi, professor, boa noite. Excelente aula. A primeira vez que eu participo de forma remota mesmo, porque sempre que assistia gravado. Eu estou. Eu acho que eu já conversei com o senhor, não sei se você lembra, né? Eu conversei com o senhor um tempo atrás, eu falei que eu estou desenvolvendo uma monografia sobre a ética de Ayn Rand. E essa pergunta que eu fiz aqui para o senhor, né, sobre o capitalismo e tal, eu fiz ela mais pensando sobre as possíveis perguntas que alguém pode me fazer na banca, por exemplo. Ah, não, claro. Sim, que você comentou que vai fazer um trabalho, né? Nesse Sim, sentido. aí eu vejo que tem pontos ali que talvez eu não tenha uma resposta tão boa assim na hora, então aproveito e pergunto aqui para o senhor. Claro, claro. É importante. Depois eu vou te colocar lá no grupo do chat objetivista, que o pessoal ali discute bastante também, né? E tu vê que o próprio Eric fez um TCC também do curso de direito dele. Então eu vou te colocar lá no grupo e aí tu faz todas as perguntas que tem que fazer. Faz com gosto, que com certeza o pessoal vai te dar um bom suporte. E se precisar sugestão também de livros, enfim, para complementar um que outro ponto, fica bem à vontade de mandar mensagem. Realmente é um desafio e vai vir muitas perguntas desse tipo, então tem que se preparar muito bem. Então, a gente fica à disposição aqui, todas as pessoas que estão aqui na, na sala para poder te ajudar também nesse desafio para você ficar o mais preparado possível. Então, só entrar lá no grupo. Pode mandar mensagem para o Felipe, ele está no grupo, tá? Deixa eu até colocar aqui no chat, deixa eu só entrar aqui no WhatsApp. Então, quem quiser discutir filosofia, tiver dúvidas a respeito, né? Pode entrar ali no grupo e com certeza vai ser muito bem-vindo. Deixa eu já colocar aqui. Obrigado. Imagina, já deixa eu colocar você aqui, adicionar e tá. Me manda um oi no WhatsApp ali, porque como é o Felipe administrador, eu não consigo te adicionar direto. Aí só me dá um oi ali, que eu já passo o Tá link bem, pro então. pessoal ali, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu até finalizar a gravação aqui.